Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Batalha das Ferramentas. Eu sou a Débora e estou aqui com o meu Scrap Minuto para mais um projeto. Hoje eu vou usar a coleção Mundo Mágico da Juju Scrapbook e o assunto do vídeo é a Fuse, essa ferramenta que é uma seladora de plásticos, que é a queridinha de muita gente e que muita gente não gosta muito. Ela divide um pouco as opiniões e hoje eu vou falar sobre ela e das possibilidades. Essa ferramenta, ela sela os plásticos que a gente usa como bolso nos álbuns de scrapbook. Então o que eu vou fazer com ela hoje é criar um bolso no tamanho das páginas do meu Scrap Minuto e fazer um shaker, uma coisinha diferente, usar bastante ela para falar e mostrar o funcionamento. A primeira coisa que eu fiz foi usar um pedaço de papelão para criar um molde para minha página, porque eu queria fazer a selagem do plástico acompanhando o canto arredondado do caderninho e eu achei que seria mais fácil fazer isso com um molde de papelão. Então eu medi o tamanho da página que eu ia ficar no bolso, porque eu precisava daquela margem do plástico onde tem a furação do álbum para fixar essa página no meu Scrap Minuto, e eu medi o quanto faltava. Com isso eu fiquei com um bolso plástico para uma página de 11 centímetros de largura, mas essa página eu vou fazer ela num formato diferente, porque eu quero fazer um shaker. Então eu cortei um papel com 11 centímetros de largura e 19 centímetros de altura e cortei ele numa diagonal, formando esse triângulo. E esse papel que eu cortei nesse formato triangular, eu colei em um outro papel, porque o verso dele não era exatamente o que eu queria, e fiquei aí com um frente e verso em cores que eu queria usar no projeto. Arredondei o canto do papel e vou começar a trabalhar no plástico. Aqui eu estou usando um plástico tamanho 30 por 30, aquele plástico tradicional de álbum de scrapbook, e estou cortando ele um pouco maior do que a página que eu vou usar. Daqui a pouco eu vou começar a trabalhar nesse bolso principal que eu vou construir, mas antes eu vou fazer um outro bolsinho para as fotos e eu prometo que no final vai fazer sentido todas essas etapas. Vejam que a minha Fuse, a minha ferramenta, eu já liguei na tomada desde o comecinho desse vídeo, porque ela precisa esquentar pelo menos 20 minutos, meia hora antes de usar. E para usar a ferramenta é muito recomendado essa base, que é a própria base da Fuse, da marca da Fuse. Eu já usei a ferramenta com bases adaptadas, inclusive tem vídeo aqui no Instagram mostrando, mas realmente essa base, que é a base da marca, feita para uso com essa ferramenta, dá um resultado muito melhor e também ajuda a gente a fazer uma selagem reta. Então o que eu fiz foi colocar o plástico em cima dessa base e com a ferramenta bem quente e usando a régua que vem com a ferramenta e a marcação da base da Fuse, eu fiz duas selagens ali formando os primeiros dois lados desse bolsinho, porque o que eu queria aqui era construir um bolso independente para cada uma das fotos, que depois eu vou aplicar esse bolso no projeto. Então, depois de fazer as duas primeiras selagens ali, fechando dois lados, eu usei a foto como guia para ver o tamanho do bolso que eu precisava, posicionei a régua que vem com a ferramenta e passei a seladora. Vou fazer a mesma coisa com a outra foto, então eu posiciono o plástico ali alinhado no desenho das linhas dessa base da Fuse. E essa régua que vem junto é muito legal porque ela tem uma abertura ali exatamente para passar a ferramenta bem retinho no plástico e conseguir fazer essa selagem reta, porque a questão da Fuse é que se você passar ela muito devagar, ela derrete o plástico, e se você passar muito rápido, ela não vai selar. E é importante que você teste, experimente, antes de você usar o único plástico que você tem em casa, que você teste algumas vezes e sinta como a ferramenta funciona. E outra coisa muito importante é não usar direto na base de corte, essa base que a gente usa com o estilete, porque vai danificar sua base de corte. Então, depois de selar os três lados desse bolsinho, eu usei uma régua e um estilete e, claro, tirei a minha base da Fuse, porque se eu passar o estilete nela vai cortar, e finalizei os cortes do bolsinho que eu queria construir. Na hora de cortar o plástico com régua e estilete, tem que ter bastante cuidado, porque a régua desliza muito no plástico, então tem que ter bastante firmeza para cortar retinho.
E assim eu tenho, ó, 2 bolsinhos seladinhos para as minhas fotos. E agora eu vou trabalhar no bolso plástico principal aí do projeto, que eu vou usar esse molde de papelão que eu construí. Eu vim com a ferramenta e passei ela usando esse papelão como régua para selar o plástico. E aqui aconteceu uma coisa, um pequeno acidente que eu resolvi deixar para vocês verem, que ali no comecinho da selagem, e eu só fui perceber isso quando eu comecei a cortar o plástico, eu passei a ferramenta um pouco devagar. O vídeo está um pouquinho acelerado, mas foi assim uma pequena hesitação ali no começo que derreteu o plástico e fez um furo. E tá aí, ó, o que aconteceu, porque eu passei a ferramenta muito devagar ali, porque o resto fechou direitinho, menos aquele cantinho. E aí eu peguei outro plástico e fui fazer de novo. Isso acontece, eu resolvi deixar aqui para vocês, para mostrar que realmente é uma questão de prática da ferramenta, que a gente precisa realmente usar bastante. Aqui o que aconteceu, provavelmente ela ficou muito quente e eu passei muito devagar. E aqui na segunda tentativa ficou certinho, inclusive a curva ali no final, que era o meu objetivo quando eu fiz esse molde. Cortei o plástico com estilete. A gente deixa ali um pouquinho de plástico depois da selagem, né? Não pode passar o estilete exatamente onde selou, senão o plástico vai abrir. E encaixei ali a minha folha. Essa parte do vídeo eu deixei em velocidade normal para vocês verem a velocidade realmente de passar a fuse. Então vejam que não é muito devagar, a gente faz um pouco de pressão como se a gente estivesse passando um estilete no papel. E eu precisei mudar a régua de posição, porque pelo tamanho dela eu não consegui fazer a selagem completa de uma vez, mas não tem problema. E depois de passar a fuse ali, o meu bolso ficou fechadinho, bem retinho, meu papel posicionado ali. E o que eu vou fazer com o restante desse bolso plástico é colocar alguns brilhinhos para fazer um bolso shaker. Então eu escolhi algumas lantejoulas, fui testando ali as cores que mais iam combinar. E enchi o meu bolsinho plástico, a metade ali dele, com esses brilhinhos. Isso é uma das coisas que eu mais gosto de usar a fuse para fazer, que é criar esses bolsinhos shakers, né, nos plásticos com divisórias dos álbuns. E quis fazer aqui uma página diferente para o meu Scrap Minuto. Depois de colocar os brilhinhos dentro, eu posicionei o plástico ali usando novamente o desenho da base da fuse como guia para fazer uma selagem retinha. E aqui deixei de novo essa parte do vídeo na velocidade normal para vocês verem a velocidade aí de passar a fuse nesse bolso plástico. E tá aí, ó, ele ficou bem fechadinho, os brilhinhos não vão cair. Temos aqui uma página diferente para o caderninho do Scrap Minuto. Cortei o excedente de plástico, sempre deixando ali uma pequena margenzinha depois da selagem. Balancei aqui bastante para vocês verem como ele ficou fechadinho. E vou começar agora a montar o meu projeto. Eu precisei tirar um pouquinho ali daquela aba ali do plástico onde ficava a furação originalmente, para caber certinho dentro do caderno essa página. Medi ali certinho. E usando uma régua e o estilete, cortei um pedaço da folha do Scrap Minuto. Abri o caderno ali para ficar só uma folhinha para cortar. E agora eu vou encaixar essa página ali naquela abinha que sobrou. Vou usar algumas sobrinhas dos códigos de barra dos papéis dessa coleção para fazer o acabamento. Esse plástico eu vou colar com fita dupla face, não dá para colar com cola, tem que ser fita dupla face. Passei ali fita em toda a aba, que essa aba do plástico é exatamente aquela parte que tinha a furação. E passei fita dupla face também em uma das faixas de papel do código de barras que eu vou usar. Coloquei fita dupla face no verso, porque eu vou colar o plástico e também fazer um acabamento com papel colorido para ficar bem bonitinho no meu caderno.
Então comecei tirando a parte de trás, colando ali naquela sobrinha da folha que ficou quando eu cortei. E com esse lado encaixado, tirei ali a proteção da fita dupla face e colei as faixinhas de papel para dar o acabamento. Cortei o excesso. E vou colar também uma faixinha decorada do outro lado. E agora eu vou colar os 2 bolsinhos que eu criei com as fotos. Vou usar a fita dupla face e essa fita dupla face aqui não vai aparecer, porque eu vou colar um bolso de cada lado, então mesmo tendo aquela transparência da parte do shaker, não vai aparecer a fita dupla face. Coloquei bastante para ficar bem reforçado a colagem desse bolso. E esse bolsinho eu poderia ter fechado ele em cima também, poderia ter feito até um shaker com a foto, mas eu quis deixar aberto porque eu achei interessante essa possibilidade de um bolsinho que você pode tirar coisas, colocar alguma coisa escrita lá, mas também poderia ter fechado ele nos 4 lados. E a minha ideia aqui era colar um de cada lado para um esconder o verso do outro. E com os bolsinhos colados eu tenho aí essa página bem diferente no meu caderninho. Usei papéis e enfeites dessa coleção para terminar o layout e resolvi aproveitar exatamente a sobra do papel que foi cortado ali nesse formato de triângulo para fazer as outras páginas. O meu texto de hoje eu imprimi numa etiqueta transparente e colei em um dos papéis da coleção. Vou colocar um pedaço do texto em cada página. Então, desse lado fica a primeira parte e aqui eu fiz uma montagem bem simples. Usei a sobra desse papel que já estava cortado ali nessa diagonal, nesse triângulo. O papel com o texto e um enfeitinho recortado dos papéis. Vou seguir essa mesma ideia para outra página, usar a sobra do papel, cortado ali na diagonal que sobrou da página central. Sempre observando como fica a visualização da página dos 2 lados, porque tem uma página transparente ali, essa parte do plástico com as lantejoulas. Colei a outra parte do texto num papel. Fiz uma montagem com alguns retalhinhos e colei. Eu imprimi o título dessa música, que é o texto desse projeto, numa fonte diferente, um pouquinho maior.
e colei no verso aqui dessa página do nosso bolso shaker. E acrescentei alguns enamel dots, algumas dessas bolinhas que eu adoro. E assim ficou o projeto de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.